E aí, tudo bem com você? Capítulo 1 foi show, né? Iniciamos agora o nosso capítulo 2, 10 questões maravilhosas, onde será explicado muita coisa relativa às ondas mecânicas. Na realidade, nós vamos também trabalhar com a parte introdutória de ondas e vamos especificar em alguns momentos o tema do capítulo 2, que são ondas mecânicas, tá bom? Então vamos lá comigo? Tá preparado? Podemos começar? Vamos comigo. A nossa primeira questão é uma questão espetacular. Forno de micro-ondas. Essa invenção incrível que tem origem lá na década de 40, que realmente facilita muito a nossa vida, tá? Então vamos comigo. Primeira questão. O princípio de funcionamento do forno de micro-ondas é a excitação ressonante. Opa! Já tem palavra importante, hein? Grife aí, meu querido, já tá de amarelo. Ressonante, vamos comentar isso, importantíssimo. Das vibrações das moléculas de água contidas nos alimentos. Para evitar fuga de radiação através da porta de vidro, os fabricantes de fornos de micro-ondas colocam na parte interna do vidro uma grade metálica. Uma condição para que uma onda eletromagnética seja especularmente refletida é que seu comprimento de onda seja maior que o tamanho das irregularidades da superfície refletora. Considerando-se que a frequência de vibração da molécula de água é aproximadamente 2,40... Opa! Tem coisa importante aí, hein? Giga! Eita, o que significa esse G, hein, Carlão? Importantíssimo. Gigahertz. E que o espaçamento da grade é da ordem de 1% do comprimento de onda da micro-onda usada, conclui-se que o espaçamento em milímetro foi dado uma informação muito importante. Você já aprendeu que as ondas eletromagnéticas no vácuo todas têm a mesma velocidade. Então, este valor de velocidade serve para qualquer onda eletromagnética, inclusive as micro-ondas, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aí, o desenho que você conhece, né? Na sua casa, na sua cozinha, possivelmente você tem um micro-ondas. E aí nós temos um elemento muito importante que eu quero citar, que é o magnetron. Esse elemento é exatamente o elemento que vai gerar ondas eletromagnéticas. E aí, gerando o feixe de micro-ondas, que são as ondas eletromagnéticas, e você está percebendo que existem várias reflexões dentro do interior do micro-ondas. Então, o que essas reflexões têm a ver com a nossa questão? Bom, quais são os dados relevantes? Já que, o que é que pediu na questão? Ele quer saber qual é o espaçamento. Deu as alternativas 0,8, 1,25, 8, 80 e 125. Uma característica muito interessante do Enem é que as respostas são muito próximas em termos de potências de 10. Observe, 0,88, 1,5 e 125. Isso é uma das características da prova do Enem, essas respostas bem próximas com termos de multiplicar por 10 ou dividir por 10. Fique atento a isso aí. Tá? Então vamos ver a solução da nossa questão. Qual é a velocidade das ondas eletromagnéticas, inclusive do micro-ondas? Muito bem. 3 vezes 10 à oitava está aqui para a gente observar. Qual é a frequência de vibração das micro-ondas? Opa, parou. Como assim, Carlão? Ele disse que essa frequência é das moléculas de água e você está dizendo que é o micro-ondas? Lembra daquela palavrinha mágica, ressonante? Atenção, anote aí, anote aí, anote aí. Ressonância significa frequências iguais. Então, olha o detalhe. Quando a frequência gerada pelo magnetron coincidir com a frequência de vibração das moléculas de água, você tem esse fenômeno incrível da física chamado ressonância. Então, lembre, palavra-chave para ressonância, frequências iguais. A frequência do magnetron faz com que a frequência das moléculas de água sejam iguais. E o que é que isso tem a ver? Energia máxima de absorção. Então, veja bem, para que você tenha o máximo de energia absorvida, basta que a frequência do magnetron coincida com a frequência de vibração das moléculas de água. Ora, quando os cientistas descobriram isso, foi fácil. Era só fazer um mecanismo em que a frequência dele coincidisse com a frequência da água. Tinha-se a certeza, assim, em que eu teria máxima absorção de energia. É por isso que os alimentos dentro do micro-ondas conseguem cozimento em um tempo bem menor que se fosse num fogão normal. Verdade? Legal, boa informação, Carlão, gostei. Então, já que nós temos a velocidade, quanto é que é a velocidade das ondas? 3 vezes 10 à oitava. Quanto é que é a frequência das ondas? 2,4 vezes gigahertz. Agora, olha o detalhe importante. Esse giga aqui, minha gente, giga, vamos lá. Giga significa 10 à nona. Então, anote aí. Giga, G maiúsculo, significa
10 a nona. Apareceu um G maiúsculo, já sabe que é 10 a nona. Então é por isso que 2,4 GHz ficou 2,4 vezes 10 a nona Hz. E você sabe o que é Hz, já vimos no capítulo 1, né? Inclusive, você já revisou o nosso capítulo 1? Sugiro que você dê uma olhada nele, tá muito legal, hein? Esse Hz significa vibrações por segundo. Então é isso mesmo, as moléculas de água, gente, vibram 2,4 vezes 10 a nona vezes por segundo. Gente, é muito rápido, muito intenso. Dá 2,4 bilhões de ciclos por segundo. Que coisa demais, não é? Então, da equação fundamental da ondulatória, a equação que vai estar presente comigo em todas as questões, você sabe que a velocidade de uma onda, qualquer que seja ela, mecânica ou eletromagnética, sempre é dado pelaquela fórmula incrível. Lambda vezes frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Isolando o comprimento de onda, já o que é o que se pede na questão, isolando o comprimento de onda, ó, o F que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo o V. Então o comprimento de onda vai ficar o quê? Velocidade sobre a frequência. Diz para mim qual é a velocidade? 3 vezes 10 a oitava. Valeu? Quanto é que é a frequência? 2,4 vezes 10 a nona. Agora para um pouquinho aí. Está com dificuldade em potência de 10? Está com dificuldade em divisão? Concentre-se agora. Atenção, concentração total. Olha para mim, eu olho para você, vamos comigo. O que é que a gente vai fazer agora? Muito simples. Você vai dividir inicialmente, gente, ó, atenção, vou circular aqui, tá? Você vai dividir o 3 pelo 2,4. Quando você dividir 3 por 2,4, faça essa conta aí para mim. Beleza, quanto é que deu? Gostei. Deu isso aqui, não foi? 1,25. Dividiu aí? Faz aí para mim, vou aguardar. 3 por 2,4. Ótimo, 1,25. Aí o que é que vai acontecer com esse 10 aqui? Será que você está lembrando aí das suas aulas de matemática? Com certeza, né? Equipe fantástica aqui no Salesiano, contribuindo aí para a sua aprovação. Então o que é que você vai fazer aqui, ó? Qual é a propriedade das potências? É isso mesmo, conserva a base e subtrai. Então o que é que eu vou fazer com aquele 10 ali, ó? Vou conservar o 10 e os expoentes subtrair, ó. Ó, vamos lá comigo? Subtrair os expoentes. 8 menos 9. Está aqui, ó, 8 menos 9. Então, quando é que vai ficar? 1,25 vezes quanto? 10 a menos 1. Ó, bem simples agora, não complica. 10 a menos 1, quando ele passar para o denominador, o negativo fica positivo. Então, aquele 10 a menos 1 vai ficar 10. Porque aqui fica 1, né? Você sabe, 10 elevado a 1. Então, fazendo a divisão 1,25 por 10... você encontra que o comprimento de onda é 0,125 metros. Preste atenção. Por que metros? Porque a sua velocidade ela está em metro por segundo. Então é óbvio que a sua unidade para o comprimento de onda, que é uma distância, tem que ser em metro. Só que a questão está falando em milímetro, não é verdade? Então o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente transforma de metro para milímetro? Olha aqui para mim, ó. 1 metro tem mil milímetros. Muito bem. Gostou da brincadeira? Milímetro, 1000. Então 1 metro tem 1000 milímetros. Então o que é que você vai fazer? 0,125 metros, vamos ver na sequência o que é que vai acontecer, ó. Muito bem, então 1 metro tem 1000 milímetros. Então aí eu faço o quê? 0,125 metros, acompanha aqui comigo, ó. Eu multiplico por 1000, e aí quanto é que eu obtenho? 125 milímetros. Mas cuidado, você apenas achou o comprimento de onda das micro-ondas emitidas pelo magnetron. E a questão está dizendo que o espaçamento da grade metálica, ele é 1% desse valor. Opa, entendi não, Carlão? Gente, atenção, a leitura atenta do enunciado é uma das coisas mais importantes para você conseguir êxito numa questão do Enem, principalmente. Então, dá uma lida de novo, lá na parte que diz que o espaçamento é 1% do comprimento de onda das micro-ondas. Então, se é 1%, eu vou fazer o quê, minha gente? 1% do comprimento de onda. Mas o que é 1%? 1 por 100, ó, já disse, brincadeira, né? 1 por 100 vezes 125. Lógico que isso vai me dar 125 por 100, então o espaçamento da grade metálica é quanto? 1,25 milímetros. Então deixa eu ver se eu entendi. Inicialmente eu calculei o comprimento de onda das micro-ondas usando a fórmula fundamental da ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento de onda, que é o lambda vezes a frequência. Depois que eu achei o comprimento de onda, eu fui encontrar o espaçamento da grade metálica, que vai ser só 1%. Mas você sabe que isso acontece para que eu possa garantir que a onda seja refletida internamente. Sabe por quê, minha gente? Porque, olha só o que é que eu escrevo na sequência. Atenção, importantíssimo essa curiosidade. Vamos ler comigo? Vamos lá. Perceba que se o espaçamento da grade fosse da mesma ordem de grandeza das micro-ondas, mesma ordem de grandeza,
é muito próxima. Então, se o espaçamento da grade fosse 125 milímetros, haveria um fenômeno chamado o quê? Difração. Opa, parou. Segunda observação importante. Você já escreveu que ressonância é quando a frequência da onda é igual à frequência do corpo, fazendo com que a energia seja maximalmente absorvida. E o que é difração? Escreva aí o que é difração na segunda observação. Capacidade de uma onda contornar obstáculos. Quando é que eu tenho uma grande difração? Quando o comprimento da onda coincide com as dimensões do obstáculo. Ou seja, a dimensão do comprimento de onda da onda coincide com a dimensão do obstáculo, tendo a mesma ordem de grandeza. Se isso acontecer, haveria esse fenômeno incrível chamado o quê? Difração. E aí o que é que aconteceria? O contorno de obstáculos. Essas ondas passariam para o meio externo, o que ocasionaria, evidentemente, perda de eficiência do forno de micro-ondas. E aí, olha aqui para mim. Se a onda sai, ela deixa de aquecer o alimento. Então, olha só que interessante. Por que que a grade metálica ela não pode ter as mesmas dimensões do comprimento de onda? Porque se isso acontecesse, a onda conseguiria passar pela grade metálica, sofrendo difração. Então, como ela é menor, a onda não passa. Então, fica refletindo internamente, fazendo a máxima absorção de energia nos alimentos. É o que eu escrevo na sequência. Ó. São exatamente as reflexões sucessivas no interior do forno que maximizam a absorção dessa energia pelos alimentos. Então, não esqueça. A energia eletromagnética é transformada em energia térmica. Ei, anote aí. Forno de micro-ondas. Qual é a conservação de energia predominante? Energia eletromagnética se transformando em energia o quê? Térmica. Micro-ondas, não esqueça. Energia das ondas eletromagnéticas se transformando em energia térmica, devido ao fenômeno conhecido por ressonância. Frequências iguais é que permite isso. Ok? Beleza? Tranquilo? E aí, eu trago para você uma tabela importante. Lembra do giga? Giga, cadê o giga? Vamos procurar o giga. Cadê o giga? Giga está aqui, ó. Giga, está aqui. Giga é 10 a nona. Lembra que eu comentei isso, ó? Que é o Gzão. Gzão é 10 a nona. Só que tem outras unidades, gente, que eu queria discutir com vocês aqui, ó. Uma das mais interessantes é o tera. 10 a 12. Se aparecer um tesão, é o tera. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão com tera, hein? Aí você tem outra que a gente usa muito, que é a mega, 10 a sexto. Mega, 10 a sexta, tá? E aí aparecem outras, mas eu quero destacar principalmente essas três, ó. Tera, giga e mega, tá? São unidades importantíssimas que aí significam prefixos, tá? E também tem as unidades menores. Do outro lado, ó, eu quero destacar outra que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Essa daqui tem importância grande. Atenção, hein, gente? É aposta para o Enem. Nano. Atenção, já ouviu falar em nanotecnologia? Pois é. O que significa o nano? Nano é o Nzinho, ó. N, que significa 10 a menos 9. Perfeito? Então, dadas essas observações, já sabe como é que funciona o micro-ondas? Vamos lá comigo. Quais são os dois fenômenos envolvidos no micro-ondas? Revisa comigo. Ressonância, frequência do magnetron, frequência das ondas, coincide com a frequência das moléculas de água. Frequências iguais, máxima absorção de energia. Alimento cozinhando em menos tempo. E outro fenômeno importante, difração. Ela é evitada. Por quê? Porque o comprimento de onda das micro-ondas é bem maior que o espaçamento das grades. Se fosse igual, teria problema, né? A onda contornaria as grades metálicas e eu teria perda de eficiência do micro-ondas, ok? Fantástico, né, essa questão? Galera, essa questão é maravilhosa, hein? Lembra, é nem ciências da natureza. Eu trago para você uma questão incrível. Física, biologia e química. Vamos comigo. O gráfico mostra a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda da luz incidente sobre uma determinada planta em ambiente terrestre. Esse é o gráfico extraordinário, maravilhoso. Vai observando esse gráfico aí. Uma cultura dessa planta vai se desenvolver mais rapidamente quando ela for exposta à luz de frequência. Aí aparece algo muito interessante. O tela, que significa 10 a 12. Tera, 10 a 12. E aí foi dado que a velocidade da onda eletromagnética, ou da luz de um modo geral, 3 vezes 10 a oitava. E aí, vamos começar a resolver a questão. O que ele está querendo? Ele está querendo saber exatamente o quê? Olha a pergunta.
Uma cultura dessa planta vai se desenvolver mais rápido quando ela for submetida a uma luz de que frequência. Então vamos prestar atenção. Onde é que eu tenho mais fotossíntese? Quando eu tenho mais absorção de energia. Então, se você observar com muita atenção no gráfico, onde é que eu vou ter isso aí? Ó? A maior taxa de fotossíntese vai corresponder ao maior desenvolvimento da planta, lógico, porque mais fotossíntese, mais energia luminosa transformada em energia química. No gráfico, a maior taxa de fotossíntese vai ocorrer para um comprimento de onda de quanto? Esse é o mesmo gráfico. Agora preste atenção. Por que é que eu estou destacando o comprimento de onda de 460? Se você observar com muita atenção, o comprimento de onda de 460, já que isso aqui é comprimento de onda, é que me dá o quê? A máxima absorção de energia. Então veja, a planta absorve o máximo da energia luminosa para poder converter em energia química e, consequentemente, a energia da vida, no valor relativo a 460. Você pode até me perguntar assim, mas não está tão claro não. É verdade, está não. A gente vai fazer uma aproximação, é um valor aproximado. Mas use um pouco de bom senso. Você concorda que este valor aqui está bem mais perto de 450 do que de 500? Então, por isso que eu vou usar 460. E eu não vou usar 458 ou 462, porque eu quero facilitar minhas contas. Essa jogada é muito interessante no Enem. Você vai trabalhar com uma aproximação. 460 é bem razoável. Concorda comigo? Bom, então já que eu tenho esse comprimento de onda, o que é que a gente tem que lembrar? Quais são as cores relativas à luz branca do Sol? Você tem cores que vão desde o vermelho, aqui embaixo, ó, até o quê? Até o violeta, aqui em cima. Esses são os extremos da luz branca, do vermelho ao violeta. E o detalhe interessante é que se você observar os valores do comprimento de onda, ó, por exemplo, o violeta é entre 380 e 450. O azul é entre 450 e 490. E por aí se vai. Eu quero que você analise essa tabela de frequências com o gráfico. E a gente vai constatar agora o que vai acontecer. Vamos para o gráfico? Vamos lá comigo. Cadê o gráfico? Olha só o gráfico. E aqui eu estou colocando alguns elementos das cores. Azul. Vamos ver. Olha o azul aqui. Azul está próximo de 450. Vamos observar isso lá na tabelinha de valores? 450 azul. É verdade, ó. 450 corresponde ao azul. Vamos ver outra. Vamos pegar agora o verde. Estou pegando aqui o verde aonde? Onde é que está o verde? Entre 500 e 550. Vamos ver na nossa tabelinha se o verde é mais ou menos isso mesmo. Verde, 520 a 570, né? 550 está mais ou menos aí dentro do intervalo relativo ao verde. E finalmente, a outra cor, o vermelho, lá no outro extremo, em que a gente apresenta o vermelho, algo entre 650 e 700. Se você voltar na tabelinha, você vai ver que o vermelho está dentro aí, ó, porque 620 a 740 atende aí ao valor relativo aos 650 a 700, que é o vermelho. Então, por que eu estou mostrando isso a você? Porque você vai ver, em ótica, mais à frente, que é justamente, atenção, importante, a cor verde. Atenção, essa é uma informação que a gente vai usar só lá na frente. Mas eu vou adiantar, tá? O pessoal da biologia, da química, é muito importante isso. A cor verde é a cor que tem a menor taxa de fotossíntese, ou seja, é a cor menos absorvida. Então, grave isso. A cor menos absorvida é sempre a que é mais refletida. Vou repetir. A cor menos absorvida sempre é a mais refletida. Qual é a cor da maioria das plantas que a gente vê? Verde. Está aí o motivo pelo qual, como o verde absorve menos, ele é o que reflete mais. E você vê o que se reflete. Por isso que a maioria das plantas é o quê? Verde. Gostou? Interessante essa observação, né? Só que a questão não está querendo isso, não. A questão está querendo que você identifique qual é exatamente o relativo à máxima absorção da fotossíntese. A máxima absorção ocorre aqui, como a gente já viu, 460. Então, como é que a gente vai resolver a questão agora? Vamos lá comigo? O que é que eu tenho? A velocidade, 3 vezes 10 oitava. Eu tenho o comprimento de onda. Por que é que eu estou botando 10 a menos 9? Quem me diz? Aí! Show! Valeu! O nano. Muito bem, 10 a menos 9. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ó, atenção. Não tem a lei de ação e reação na física, o código de Hammurabi lá na história? A toda ação tem uma reação. Então, lembre disso na hora de você fazer transformações. 460, o que é que eu vou fazer? Ó, preste atenção. Eu estou voltando 2 casas, gente, ó. 2 casas, porque a vírgula, você sabe que está aqui. Quando eu volto 2 casas com a vírgula, a reação em sentido contrário é no expoente. Sempre.
A reação da vírgula é o expoente. Se a vírgula voltou 2 casas, o expoente anda 2 casas. Só que menos 9 andar 2 não é menos 11 não, ó, menos 9. Eu estou andando para a direita, eu estou aumentando, então menos 7 é maior que menos 9. Eu vou para o menos 7. Então, o comprimento de onda de 460 vezes 10 a menos 9 se transforma em 4,6 vezes 10 a menos 7. Ou 4,60. Mas por que eu estou fazendo isso? Para facilitar os cálculos. Observe. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Já usamos essa equação fundamental, ela está presente em quase todas as questões do nosso capítulo 2. Se você isolar agora a frequência, ó, vamos isolar a frequência, ela vai ficar sendo velocidade pelo comprimento de onda, né? Porque o comprimento de onda está multiplicando, ele passa dividindo. Então a velocidade, quanto é que é? Vem aqui comigo, ó. 3 vezes 10 a oitava. Quanto é que é o comprimento de onda? 4,6 vezes 10 a menos 7. Mais uma vez. Olha o que é que eu vou fazer agora. 3 é menor que 4,6. Então, uma jogada, ou seja, um artifício matemático para facilitar a sua vida, é eu deixar aquele 3 sendo 30. E eu posso fazer isso? Posso. Olha só, ação e reação de novo. Se eu aumentar isso aqui, ó, o expoente diminui. Então, comigo, de novo. Se aumentar a base, o expoente vai diminuir. Então, 3 se transforma em quanto? 30. Foi o que eu fiz? Andei uma casa para a direita. O expoente, como reação, sentido contrário, diminui uma casa. Ele vai diminuir. Então, de 8 fica 7. Então, de novo. O que é que eu fiz com 3? Se transformou em 30. O que é que eu fiz com o expoente? Veio de 8 para 7. Compensou ação e reação. Então, agora, ó, quando eu dividir 30 por 4,6, vamos fazer isso comigo? 30 por 4,6, quanto é que dá aproximadamente? Dá um valor aproximado. Já fez aí para mim? 6,5. Muito bem. E aqui, mais uma vez, a propriedade das potências. Ei, você é uma potência. Conserva o 10 e faz a diferença. Ó. 7 menos menos 7. Só que menos com menos, você sabe, é mais. Então, quanto é que dá a frequência? 6,5 vezes 10 a 14. Mas espera aí. Essa não pode ser a resposta, porque você lembra no enunciado que ele quer em terahertz. E terahertz não é 10 a 12 o tera. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma estratégia da ação e reação. Olha o que é que eu vou fazer. 6,5. Vou andar com a vírgula 2 casas. Está vendo a vírgula aqui depois do 6? Ela vai vir para depois do 0 aqui. Ó. Vai ficar 650. Eu andei 2 casas. Ó. Eu saí daqui, né? Estava aqui, ó, 6, voltando, ó, e fui lá para o 0. Então, se eu andei 2 casas, o expoente para compensar o quê? Volta 2 casas. Então, vai ficar o quê? 650 vezes 10 a 12. Aí eu lhe pergunto, 650 vezes 10 a 12, o que é que vai acontecer? Que dá exatamente 650 terahertz. Não é verdade? Por que eu botei o T aí, ó? Porque no lugar do 10 a 12, eu vou botar o T. Conserta aí para mim, gente. Então vai ficar 650 terahertz, não é verdade? Vamos pegar aqui? Tá difícil? Pronto. Então 650 terahertz, qual é a alternativa correta? Letra C. Um grande abraço, vamos à próxima questão. Ok, agora vamos à nossa terceira questão, mais uma vez, física e biologia em ação nessa questão belíssima. Eletrocardiograma. Vamos comigo? O eletrocardiograma é um dos exames mais comuns da prática cardiológica. Criado no início do século XX, é utilizado para analisar o funcionamento do coração, em função das correntes elétricas que nele circulam. Você sabia que tem impulsos elétricos, que são os neurônios, que passam pelo coração? É verdade, gente. Nós somos movidos à eletricidade, hein? Os nossos neurônios. Uma pena ou caneta resiste à atividade elétrica do coração, movimentando-se transversalmente ao movimento de uma fita de papel milimetrado. Opa, parou? Então, a onda transversal. Lembra o que é a onda transversal? A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. A pena para cima e para baixo e a propagação horizontal. Pena vertical, a vibração, propagação horizontal. Onda transversal, ok? Que se desloca em movimento uniforme com velocidade de 25 milímetros por segundo. A figura mostra parte de uma fita e um eletrocardiograma. Olha aí, fazendo aí o nosso check-up. Você está conseguindo reconhecer quem é? Eu também não. Então, olha só o nosso eletrocardiograma. E aqui embaixo, você está vendo? O nosso médico, né? Mostrando uma situação muito parecida com a que você está vendo aqui. Está vendo, gente? Integração entre teoria de sala de aula e a prática do dia a dia. Exame
cardiológica, eletrocardiograma, vem comigo. Então, essa aqui é a fita do papel milimetrado, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Qual é a pergunta? Sabendo-se que a cada pico maior, crista, lembra? Está associado a uma contração do coração, quer dizer, um ciclo do coração. Olha só o detalhe. A contração do coração é um ciclo, isso é a frequência, tá? A frequência cardíaca dessa pessoa em batimentos por minuto. Olha o detalhe. Ciclos por minuto, rotações por minuto. Então, olha só o que é que a gente vai fazer nessa questão. Se você observar com muita atenção, você consegue reconhecer o comprimento de onda? Gente, isso é muito importante, tá? Algumas ondas não têm aquele formato característico de sobe e desce, mas essa onda é uma onda que são impulsos elétricos, mas segue o mesmo padrão, ó, crista. Então você precisa identificar, ó, crista, ponto mais alto, tá aqui uma crista e outra crista. E o detalhe dessa questão belíssima é que, como ele disse que o papel é milimetrado, o aluno tem que ter o discernimento que é observar que cada quadradinho desse é 1 milímetro. Você pode contar para mim? Conta aí para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você contar tudo, você identifica 20 milímetros. Por que 20 milímetros? Papel milimetrado. Cada quadrinho, 1 milímetro. E aí você tem um comprimento de onda, você já tem a velocidade. Quanto é que é a velocidade? 25 milímetros por segundo. Isso foi dado no enunciado. Comprimento de onda, de onde é que eu tirei? Da própria figura, né, gente? Voltando aqui com a figurinha, ó, os 20 milímetros aqui da figurinha. Então agora, se você tem a velocidade e tem um comprimento de onda, pela terceira vez, na nossa terceira questão, a equação fantástica das ondas, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Vamos lá. Então, velocidade, 25, comprimento de onda, 20. Fez a continha? É só passar o 20 dividindo. Você encontra 1,25 Hz. Agora, preste atenção. É Hz porque é segundo aqui, ó, né? Então, essa frequência é 1,25 batimentos por segundo. Mas qual é o detalhe? A questão quer por minuto. Então é só você lembrar. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então se é 1,25 por segundo, se você multiplicar por 60, você vai ter 75 batimentos por minuto, letra B. É óbvio que você tem que ter conhecimento de mundo. A frequência cardíaca de 75, ela é possível, né? Nos batimentos do seu coração, tá? Então questão belíssima.